Bem-vindo à nossa aula de número 5 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos Romantismo, parte 1. O Romantismo foi um período que teve origem na Alemanha e na Inglaterra no final do século XVIII e se desenvolveu no Brasil durante o século XIX. Na Alemanha, a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe, em 1774, marcou o início da escola literária. Historicamente, é importante retomarmos alguns fatos históricos a fim de entendermos como pensava o homem e o artista do século XVIII e XIX. O primeiro deles foi a ascensão da tipografia, fato que permitiu a publicação de jornais diários de maneira fragmentada. Com isso, os textos literários eram publicados por capítulos, em uma versão que ficou conhecida como folhetim. Esse acontecimento provocou uma revolução na imprensa, com a ascensão dos romances impressos, popularizando o livro e proporcionando o acesso a ele por pessoas que não tinham essa possibilidade antes, tais como as camadas inferiores da sociedade e as mulheres, as quais raramente tinham acesso às letras ou, quando muito, eram alfabetizadas. Vale lembrar também o crescimento desenfreado dos centros urbanos, por conta do processo de industrialização e as classes sociais formadas a partir dessa nova formação de modelo social capitalista, ou seja, a burguesia, com riquezas provenientes do comércio e ou dos proprietários das indústrias, além dos operários dessas indústrias. Logo, a literatura do período foi produzida pela classe dominante e para a classe dominante, deixando claro qual a ideologia defendida por seus autores. O período romântico apresenta várias características distintas dos movimentos anteriores. Uma delas é que o verso clássico deu lugar ao verso livre, sem métrica e sem entonação, e ao verso branco, ou seja, sem rima, o que possibilitou ao poeta maior liberdade criadora. Além dessas, vale a pena salientar as seguintes características: sentimento de nacionalismo, valorização, que é a valorização do novo contexto histórico e cultural, a valorização dos sentimentos e das emoções, que era o fato do poeta olhar mais para dentro de si mesmo, a evasão, que era a questão de, por meio de estratégias linguísticas e artísticas, o artista queria escapar da sua realidade, o mal do século, que foi um fenômeno que ficou bastante conhecido, que era um estado pessimista devido a problemas de saúde física, normalmente causado pela tuberculose, e também psicológico, causado pela ansiedade, pela pressão, pelo estado depressivo e pelo amor não correspondido. E o culto à natureza, que aqui a natureza ela não vai funcionar somente como um pano de fundo para a história, mas também passa a exercer um profundo fascínio nos artistas. E, por fim, algo que ficou bastante marcado no romantismo, que é a idealização da mulher amada e a idealização do próprio sentimento. No entanto, é importante lembrar que, embora essas características sejam comuns a todos os artistas, como o período é muito extenso linearmente, ele é dividido em 3 fases, de acordo com as características que são mais presentes em cada uma delas. Vamos então conhecer as fases do período romântico, tais quais elas aconteceram aqui no Brasil. A primeira delas é conhecida como primeira geração, ou geração nacionalista, ou ainda geração indianista. A segunda é a segunda geração, ou também conhecida como baironista ou ultrarromântica. E por fim, nós temos a terceira geração, que é conhecida como geração condoreira também. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. A primeira geração, ou nacionalista ou indianista, ela recebeu esse nome devido às características principais dessa fase.
ou seja, a valorização da figura do índio, que aparece como um ser incorruptível, forte e guerreiro, e o caráter nacionalista, que advém da valorização do contexto nacional. Ambos os aspectos vêm no sentido de se tentar fazer uma literatura mais voltada para o contexto nacional, menos apegada aos moldes europeus. Como representante dessa poesia, podemos citar Gonçalves Dias, muito conhecido por seu poema Canção do Exílio, o qual estudamos na videoaula número 3, com o tema nacionalista. Além disso, podemos observar a tela que você pode ver aí ao lado, né, que se chama Indianismo, de José Maria de Medeiros, o qual retrata muito bem como os índios eram vistos nesse período. No próximo slide, você pode ver um trecho do poema Marabá, do Gonçalves Dias, que é voltado para a temática indianista, que é outro representante dessa geração. Então você pode aí ler com atenção esse trecho do poema. A segunda geração, conhecida também como baironista ou ultrarromântica, é considerada o ápice do sentimentalismo. Ela foi assim chamada porque muitos dos poetas eram admiradores ou seguidores dos trabalhos e dos preceitos do Lord Byron. Poeta romântico inglês que influenciou uma geração de escritores com a sua poesia ultrarromântica, Byron divulgou um conceito muito adotado, que é o conceito do spleen. Esse termo significa tédio, mau humor e melancolia, geralmente causados por amores não correspondidos ou pela descrença na vida em razão da aproximação da morte, temáticas comum na poesia ultrarromântica. Assim, vemos que as principais características dessa geração são o individualismo, o egocentrismo, o negativismo, a dúvida, a desilusão, o tédio e sentimentos relacionados à fuga da realidade. Algumas dessas características nós podemos encontrar nesse trecho do poema de Gonçalves Dias, que você vê aqui nesse slide, que se chama Se Eu Morresse Amanhã. Então ele diz: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Por fim, nós temos a terceira fase, conhecida como condoreira. Ela recebeu esse nome devido a um pássaro, chamado condor, que se tornou o símbolo da geração. Esta ave habita o alto das cordilheiras dos Andes e representa a liberdade, objeto tão almejado pelos poetas da geração em questão, que estão arduamente envolvidos em questões sociais, diferentes das gerações anteriores que eram tão subjetivas. Eles lutam pela libertação dos escravos, denunciando as condições subhumanas nas quais eles se encontram. Os poetas dessa geração também clamam por meio da sua poesia por uma humanidade que trabalhe por igualdade, justiça e liberdade. Assim, a poesia da terceira geração, de caráter combativo, foi feita para ser declamada em praça pública. E como dizia Castro Alves, um dos principais poetas dessa geração, assim como a praça é do povo, o céu é do condor. Como principal representante do período, Castro Alves defendeu bastante a causa abolicionista e a sua principal obra, chamada Navio Negreiro, reflete bastante essa condição. Nesse slide você tem um trecho do canto 4 do Navio Negreiro, do Castro Alves. Leia com atenção o texto. Neste trecho, o poeta faz uma descrição do navio e fala sobre o sofrimento dos escravos durante a travessia do oceano.
Agora que nós já aprendemos, vamos praticar um pouco. Para a nossa atividade número 1, temos uma questão que esteve presente em um concurso vestibular. A questão nos faz a seguinte proposição: assinale a alternativa que caracteriza o romantismo. As alternativas são: alternativa A valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu mundo interior, com plena liberdade. Esta liberdade se impõe na forma, sentimentalismo. Alternativa B, literatura multifacetada, valorização da palavra e do ritmo, temática humana e universal. Alternativa C, literatura intrinsecamente brasileira, linguagem direta, coloquial, livre das regras gramaticais, imagens diretas, inspiração a partir da burguesia, da civilização industrial, da máquina. Alternativa D, literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões inexploradas da alma. Para isso, usa meios indiretos a fim de sugerir ou representar as sensações. Funde figura, música e cor. E por fim, a alternativa E, literatura que visa a perfeição da forma, a objetividade, ao equilíbrio, a perfeição absoluta da linguagem, prefere os temas novos e exóticos. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa A, uma vez que ela atende às características do movimento. As demais alternativas não atendem por quê? A alternativa B, por exemplo, fala da temática humana e universal, o que contradiz o subjetivismo do romantismo. Já a alternativa C atende às características do modernismo, pois fala da civilização industrial e da máquina. Já a alternativa D atende às características do simbolismo, ao falar da inspiração no subconsciente. E a alternativa E atende a algumas características do parnasianismo no que se refere à linguagem que é muito perfeita na sua forma. Foi a nossa quinta aula do módulo 2 de língua portuguesa. Nela nós falamos de romantismo, fazendo uma introdução ao período literário em questão. Falamos de alguns acontecimentos históricos importantes para o período, as características da produção literária e sobre a divisão da escola em 3 gerações. Até a nossa próxima aula.